Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 14 a 15. Gênesis 40, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. 40, 14 e 15. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. E faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Podeis aceitar? Estamos no estudo dispensação, e hoje nós estaremos falando sobre José. Terminando de falar sobre José e entrando na história de Israel. José e entrando na história de Israel. Não, eu quero concluir. Israel no Egito e o Israel em Israel. Pastor, nós já falamos que Jacó teve 12 filhos. Nós já falamos que Jacó foi enganado pelos seus filhos. Já falamos que Jacó, os seus filhos venderam seu irmão José. E agora nós estaremos falando de José no Egito. O que aconteceu com José no Egito? E por que o tema é Israel no Egito e o Egito em Israel? Nós vimos que Jacó foi mudado o nome para Israel. José foi vendido para o Egito. E José se tornou o que no Egito? Governador. E logo após, depois, ele trouxe a família toda para o Egito. Então, quem veio para o Egito? Israel, o pai de José. Mas vamos devagarinho. Nós estamos no estudo das dispensações, tá? Hoje falando sobre José. Pastor, José é levado à presença de Faraó. Nós, no sábado retrasado, nós falamos de José até chegar a José na cadeia. Na cadeia, José teve 2 companheiros. Um se chamava copeiro, que era o cargo dele, e o outro era padeiro. O padeiro e o copeiro tiveram sonhos, e certo dia José se levantou e olhou na fisionomia dos companheiros de cela, e ele viu que os companheiros de cela estavam tristes. Agora imagina, meus irmãos, você está na cadeia, você consegue ficar alegre na cadeia? Pois é, no Brasil tem presos que ficam alegres quando vai para a cadeia. Por quê? Porque ganham salário, ganham pensão para a família, ganham tudo. Quando estão fora, tem que trabalhar. Quando estão dentro da cadeia, ganham tudo. Mas no caso de José não era esse. O caso de José era algo interessante. O caso de José, ele tinha Deus. A Bíblia diz que José andava com Deus. E Deus era na vida de José. Então, onde estava José, estava a presença do Senhor. Não importa a situação que você está, não importa o grau de dificuldade que você vive, o importante é que, se Deus está na tua vida, todos que estão ao teu redor estão se sentindo bem, estão sendo abençoados por você. José estava na cadeia, e um dia se levantou, viu que os 2 estavam tristes, e aí ele perguntou o que aconteceu, e aí eles contaram seus sonhos.
José era bom em interpretações. Por quê? Porque Deus estava com José. Entendeu? A irmã Bruna falou aqui. Quando a gente vai para os pés do Senhor, quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós conversamos com o Senhor, pode ter certeza, nós não ficamos sem resposta. Sabe por que a gente sofre muitas das vezes? Porque nós deixamos Deus por último. Estamos passando por dificuldade, vamos procurar recurso em dinheiro, vamos procurar recurso em tantas outras coisas. Quando não tem mais saída, aí nós procuramos Deus. Aí nós começamos a chorar, aí nós começamos a orar. José não teve esse problema. José sempre estava com Deus. A presença do Senhor era na vida dele. E nós vimos que, naquele dia, José interpretou sonhos. E ele disse: padeiro, você não vai ter perdão. Você vai morrer. Copeiro, você vai ter uma segunda chance. E aí entramos no versículo que nós lemos aqui. Quando tu estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim, que eu fui vendido, eu fui roubado da minha terra. Eu estou aqui, mas o meu lugar não é aqui. Eu estou morando no Egito, estou como escravo, mas não sou escravo, eu sou livre. Sabe por que muitas das vezes a gente é escravo? Porque estamos fora do lugar que Deus nos colocou. Deus não nos criou para ser escravo, Deus nos criou para ser livre. Pastor, por que eu vivo uma vida escravizada? É porque nós se deixamos nos escravizar por esse mundo. Entendeu? É só dar um stop, é só dizer assim: não, peraí, eu fui criado para dominar, não para ser dominado. Pastor, tem tantas pessoas vivendo no vício aí, tem tantas pessoas vivendo em feira. Pois é, porque são escravos, estão sendo deixados dominar. E quando nós vimos que o padeiro, o copeiro, foi para a presença de Faraó, mas não se lembrou, demorou 2 anos aproximadamente. O copeiro espremendo uva lá no copo do rei, bebendo para ver se não tinha veneno e dando para o rei. E estava no bem bom, né? Irmãos, quando você está na hora difícil, você se lembra de todo mundo. Quando você acaba dando aquela reviravolta que você está no bem bom, você acaba esquecendo todo mundo. Tem um ditado que diz bem assim, eu creio que talvez alguns irmãos vão concordar comigo: quer conhecer as pessoas? Dê poder e dinheiro na mão delas. Você conhece os amigos, você conhece os companheiros. Pastor, antigamente capinava na roça comigo, e agora? Agora é encarregado, é gerente, pronto, não olha para você, não visita mais tua casa, não te convida para fazer um barbecue, não quer mais sair, passear com a tua família. Você é um motivo de vergonha. Por quê? Porque você trabalha na linha e o fulano trabalha lá na gerência. Ei, irmãos, assim aconteceu com a vida de José. Entendeu? O padeiro estava lá na mesma prisão. E a diferença é que o copeiro, ele tinha errado. E quando você era com uma autoridade, ainda mais egípcia, a pena de morte. Entendeu? Por isso que José estava no mesmo lugar. José tinha sido caluniado pela esposa de Potifar. Era algo grave, algo sério contra uma autoridade. Estava lá na cadeia. Provavelmente era para ser a morte dele. Mas Deus estava com José. Talvez alguém te coloque numa situação pensando: agora vai ser a morte. Agora vai ser, agora dessa não escapa de acumulação. É morte. Mas não, filho, Deus vai te usar lá naquele lugar lá. Entendeu? Deus vai te usar para abençoar ainda vidas que estão lá na mesma situação. Tu vai sair dessa situação, pode ter certeza. Quer ver? Olha aqui. Estamos aqui falando dessa dispensação, a dispensação patriarcal. Nós começamos falando de Abraão, depois falamos de Isaac, depois falamos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e agora vamos falar do filho quase caçula, porque o caçula é o Benjamim. Então, José foi vendido, e agora nós vamos falar de José no Egito. Pastor, José no Egito?
José foi levado para o Egito. Foi levado numa caravana de mercadores ismaelitas. José foi vendido pelos próprios irmãos. Irmão, você vai entender um pouquinho agora, rapidamente, que José, ele foi mandado pelo seu pai Jacó, levar pães para os seus irmãos que estavam trabalhando. Estávamos comentando na viagem, pastor, o que significava a capa? A túnica de José significava algo de destaque, algo que Deus deu. Entendeu? Algo que Deus colocou na mão de José através do seu pai. Você vai ficar responsável para ir lá ver como é que estão os teus irmãos e voltar trazendo notícias. José tinha uma responsabilidade diante do pai dele de falar a verdade ou mentir. Ele podia chegar lá no pai e dizer, pai, tá tudo beleza. Mas não estava. Mas ele era o menor, irmã Cíntia. Pois é, mas o menor não pode falar a verdade só porque o mais velho está impondo alguma coisa. Não. A Bíblia nos dá apoio de nós falar a verdade, mesmo se for para pagar com a própria vida. José foi vendido, foi para o Egito. Chegando no Egito, José chegou no Egito, foi para o mercado de escravo, não vou perder muito tempo com isso aí. Depois ele foi comprado por Potifar, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, foi para a cadeia, está na cadeia, agora ele interpreta sonhos. Por quê? Interpretações, negócio de sobrenatural, negócio de coisas difícil, é só com quem tem a presença do Senhor. Tu pode falar, tu pode... Não adianta, coisas difíceis, tu pode conversar com o cristão. Ele tem a solução. Ele tem a solução. Tu vai conversar alguma coisa difícil com o povo aí de fora, eles falam bem assim, bom Paulo, único jeito. Agora vai conversar com um cristão, estou falando cristão. Um cristão que o compromisso dele é com a palavra de Deus. Um cristão que o compromisso dele é ser luz do mundo. Um cristão que o compromisso dele é ser exemplo, é referência. Esse é um cristão que anda nas pisadas, mas tu pode ter certeza, tu vai conversar com ele. A palavra dele é esperança. Ele vai dizer assim, ainda há uma esperança. Jesus vai resolver o teu problema. É só você confiar nele, é só você pegar o caminho certo. Glória a Deus. Quando José chegou no Egito, nós vemos José agora sendo mencionado na presença de Faraó. Pastor, José sendo mencionado, mas como é que aconteceu para José ser mencionado na presença de Faraó? José foi lembrado na presença de Faraó, depois de o padeiro ser morto e o copeiro ir lá para o trabalho dele de novo. José ficou 2 anos ainda sozinho lá na prisão. Né? Quanto tempo você fica? Mesmo muitas das vezes ajudando, você ajudou, você talvez, por gratidão, deveria ter, mas as pessoas te esquecem por 2 anos. Né? Muitas das vezes passa por você, tão bem bom, e você está lá olhando só na gradezinha da prisão. Né? Quem sabe botando o dedinho para fora para ver se a pessoa olha, ei, eu aqui. Né? Tem pessoas que não querem mais olhar para onde. A Bíblia não manda você voltar. Mas a Bíblia diz, lembra-te da onde eu te tirei. Amém. A Bíblia não diz, volta lá. Não, a Bíblia diz, lembra. Não esqueça o teu passado. Tem um louvor que Shekinah canta. Não deixa a tua cama. Leva a tua cama. Para quê? Para servir de testemunho que você era aleijado. Não esquece a tua cama. Para servir de testemunho que você era um alcoólatra, que você fumava, que você fazia o tanto, que se prostituía, que você traía, que você batia, que você fazia tanta, e hoje não faz mais porque Jesus te libertou, Jesus te transformou, mas não esquece que você era. Sabe por que nós não podemos esquecer? Porque o inimigo tenta na nossa fraqueza. Se nós achar que nós somos os bam, nós vamos cair no mesmo erro de novo. José, ele é mencionado na presença do rei, capítulo 41, versículo 1 a 8, nós vemos que Faraó, olha só, acompanhando lá na Bíblia, Faraó teve 2 sonhos, agora já que o copeiro não se lembra de José, Deus faz o copeiro se lembrar de José.
Deus usa o próprio rei para fazer o copeiro se lembrar de José. Entendeu? Jesus não precisava nascer em Belém? Pois é, mas ele morava em Nazaré. Como é que Deus fez para que Jesus nascesse em Belém? Usou o imperador. Mateus capítulo 1 lá diz: e houve o decreto de César Augusto que todos que fossem das suas terras natal, voltassem para sua terra natal se alistar. Pronto, lá vai José e Maria para Belém, para ganhar Jesus em Belém. Quando Deus quer, Ele faz acontecer. Mesmo que Ele tenha que colocar sonhos no rei. E Ele colocou um sonho. O faraó teve 2 sonhos. Seguindo que o deixaram perturbado. Por que deixaram perturbado, pastor? Olha só. O faraó, Deus coloca 2 sonhos na vida dele que acaba perturbando ele. 2 sonhos esquisitíssimos. Muito esquisito. O tempo que José ficou lá na prisão, nós vimos que José não ficou reclamando na prisão, José não ficou murmurando na prisão, José só ficou falando assim: ó, Deus, entra com providência. Deus, aqueles sonhos que tu me deu, eu ainda estou crendo, Deus. Deus, se lembra lá que tu me deu um sonho, que eu estava molhando os meus molhos de trigo, e o meu molho ficou de pé, diante de todos os meus 11 irmãos? Pois é, Deus, eu ainda estou crendo nesse sonho. Deus, sabe lá, o sol e a lua? Pois é, eu era a estrela do meio, e todo o sol e a lua estavam lá. Pois é, eu ainda estou crendo, Deus, nesse sonho. Quantas das vezes você teve sonhos, Deus mostrou um sonho para você, e você já desistiu dos seus sonhos por causa da dificuldade, por causa dos contratempos, das circunstâncias do percurso da tua vida? Por que os teus sonhos estão hoje trancados dentro de uma prisão? Deus não quer que o teu sonho fique dentro da prisão. Deus quer que o teu sonho saia da prisão. Mas pastor, para sair dessa prisão você precisa acreditar e confiar em Deus. José ficou 2 anos dentro da prisão, mas ele não tinha deixado os sonhos cair por terra. Ele ficou lá: Deus, eu tenho um sonho. Deus, meu pai teve sonho, ele sonhou com uma escada, e tu teve promessa com aquela escada lá no sonho. Deus, ele estava com uma pedra no deserto. Deus, eu estou dentro da prisão, e eu sou sonhador também, eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Glória a Deus. A ponto de que Deus colocar 2 sonhos na vida do rei. O interessante é que quando o rei sonhou, capítulo 37, versículos 5 a 7, o tempo do cumprimento dos sonhos de José chegaram no momento certo. Irmãos, tem coisas que não acontecem porque não é a hora certa de acontecer. Tem gente que diz assim: ah, Deus está demorando. Deus não demora não, filho. Quem demora é nós. Ai, Deus atrasou. Deus não se atrasa. Quem se atrasa é nós. Deus não se atrasa e nem chega adiantado. Ele vem na hora certa. Pastor, e por que às vezes eu perco a bênção, irmão Giovanni? Porque muitas das vezes, quando Deus vem, eu já desisti. Aí ele vem para entregar a bênção. Marlon, aqui tua bênção. Oh, cadê o Marlon? Ó, o Marlon já saiu. Marlon não está aqui para receber a bênção. Né? Quantas das vezes Deus, naquele culto marcado, naquele culto que Deus marcou, eu vou entregar a bênção hoje. Hoje eu vou ter um encontro marcado com o Vitor. Hoje eu vou conversar com o Vitor face a face. Hoje eu vou falar para o Vitor. Hoje eu vou prometer algo para o Vitor. Hoje eu vou dar presentes para o Vitor. E quando Deus chega aqui, o Vitor não está. O Vitor muitas das vezes trocou por outras coisas. Por que só fulano é abençoado, ciclano é abençoado, beltrano é abençoado? As portas se abrem para tanta gente e às vezes para nós. Será que você está num lugarzinho que Deus quer ter um encontro contigo? Porque não é onde nós queremos que Deus se encontre, é onde Deus quer. É verdade. Entendeu? Pastor, Abraão estava dentro da tenda. Deus falou: Abraão, eu não quero falar contigo dentro da tenda, sai para fora. Sai para fora, eu quero falar contigo aqui fora. Pastor, Elias estava dentro da caverna. Elias, eu não quero falar contigo dentro da caverna, sai para fora. Verdade. Quero falar aqui fora.
Não é onde nós queremos, é onde Deus quer. E nós vimos aqui que o próprio José, ele foi lembrado. Por quê? Olha só, capítulo 37, versículos 5 e 7, diz que Faraó teve sonhos e se perturbou, pastor, se perturbou, ele chamou todos os macumbeiros, todos os adivinhos, todos eles do palácio, vem cá, agora eu preciso que vocês revelem esse sonho para mim. Não dá para revelar esse sonho. Mas como não dá para revelar? Não tem como revelar esse sonho. E, sabe, né? Macumbeiro é macumbeiro, né? Feiticeiro é feiticeiro. E um já viu com suas ferramentas todas, quem sabe uns chegavam até com as bolsinhas, botavam, preparavam a mesa, começavam a jogar lá as cartas de baralho, tudo lá em cima, e acendia a vela, e botava incenso, e fazia seus ritual, e quem sabe até se batia, e nada, não está acontecendo nada, meu Deus do céu. E o faraó só de olheira. E aí? Nada. O meu guia não está resolvendo nada. Você lá então, lá vinha outro lá, e outro pai de santo, e fazia tudo lá, e meu Deus do céu, e aí? Nada também. Tá bom, outro, e passou toda a macumbada lá do palácio do faraó. Mesmo, mas pensa, daqui a pouco, né? Pensa no inferninho, que era aquele Egito. E aí, e o copeiro ali do lado do rei, o copeiro do lado do faraó, observando tudo, e o faraó, quem sabe até trocando uma ideia com ele. Eu vou matar tudo, só estou esperando o último fazer, eu vou matar vocês. Vou passar tudo, vou fazer um pente fino. Essa turma que só está me dando despesa, só estão comendo, mas não estão fazendo nada. Vou matar tudo. E o padeiro, e o copeiro ali do lado, já ficou com medo, né? Pensou, meu Deus, dá uma solução. O padeiro, ele se lembrou, e aí ele chamou, ó meu rei, lembro-me que quando eu estava na prisão, que eu falhei com a vossa excelência, eu estava na prisão, lá na prisão estava um menino hebreu, entendeu? Não era nada, não valia nada, entendeu? Era um escravinho, não tinha nada. Mas uma coisa ele tinha um Deus que interpretava os sonhos. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Você é lembrado. Sim, Deus. Você é lembrado, talvez não lá com aquelas pessoas de status, mas você é lembrado que você tem um Deus. Aleluia. Que resolve as causas impossíveis. Aleluia. Ei, onde é que ele está? Ele está lá na prisão, rei. Está lá. Interessante que eu me lembrei agora. Eu me lembrei por causa que o senhor teve sonho. Na realidade, eu nem sei por que eu tive sonho. Pois é, talvez foi Deus que colocou o sonho para me fazer me lembrar. O interessante, meus amados, é que José, ele é conduzido ao faraó. Capítulo 41, versículo 9 a 15. Acompanha lá na tua Bíblia. No tempo próprio, Deus fez o copeiro lembrar-se de José, o qual contou ao rei a experiência que tivera quando esteve preso com o jovem hebreu. Capítulo 41, versículo 9. Olha só, o que diz lá? Alguém pode ler bem alto? Então o copeiro morto disse ao faraó: dos meus pecados lembro-me hoje. Estando o faraó muito indignado com os seus servos e pondo-me sobre a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro morto tivemos um sonho na mesma noite, e ele cada um conforme a interpretação do seu sonho. Viu? Então, o rei ficou impressionado com a narrativa do copeiro, com aquela montoeira de adivinhos que tinha ali. Não conseguiram, e pensa numa queimaceira de incenso, acendedeira de vela, pensa nos, meu Deus, estava chamando a atenção de Deus, todo mundo, porque imagina, né? Agora o padeiro veio, olha, o menino lá, ele interpretou o sonho, foi rapidão. A Bíblia fala que ele estava revoltado com os magos e ocultistas do palácio que não puderam interpretar os seus sonhos. O faraó estava bravo, imagina, né?
Na presença de Faraó, José, com humildade, declara que a interpretação do sonho do rei viria de Deus, o seu Senhor. Pastor, José estava onde? Na cadeia. Mandaram chamar José. Vão lá chamar José. Entendeu? José chega na presença do rei. Mas de que maneira José chegou na presença do rei? José estava 2 anos depois que ele foi levado, depois que o copeiro saiu da cadeia, ele ficou 2 anos ainda. Quantos anos José ficou lá no Egito? 20 anos. Então 18 anos José já estava no Egito. Mais 2 anos na cadeia. Aproximadamente 17, 18 anos. José era um escravo. Mas José na cadeia, ele estava como hebreu. Quem sabe na casa do Potifar, ele tinha que se comportar como egípcio. E o Egito, ele não deixa cabelo grande, bonito, né? Eu acho que foi uma egípcia que cortou meu cabelo. Não tem problema, eu vou tentar descobrir. Entendeu? Porque o Egito, o cabelo para eles é sinônimo de sujeira, de imundícia. Eles se rapam, se depilam tudo. Agora José estava lá na prisão. José, a Bíblia diz que ele foi se barbear. Por quê? Não é de qualquer maneira que se apresentava diante do rei. Né? Imagina se diante do rei egípcio, José já foi se preparar, foi se barbear, foi se arrumar, Imagina diante de Deus. Por que muitas das vezes a gente vai de qualquer maneira diante da presença do Senhor? Né? Diante de uma autoridade aqui dessa terra, a gente se cuida, a gente se ajeita, a gente faz a melhor. Agora, diante de Deus, nós fazemos tudo mal feito. José foi, se ajeitou, apresentou-se diante de Faraó. Diz a Bíblia que Faraó pediu: ei, você pode interpretar meus sonhos? O José falou bem assim: não é eu que interpreto. Não é eu que interpreto. O que José quis dizer? Ele quis dizer assim: olha aqui, se acontece milagre quando eu canto, irmã Sônia, não é eu que tenho, é Deus. Se acontece milagre quando eu prego, irmã Juliana, não é eu, é Deus. Se acontece milagre quando eu louvo, irmã Karina, não é eu, é Deus. Se eu consigo interpretar, é porque não é eu, é Deus que me dá a interpretação. Glória a Deus. José não, embora tinha sofrido muito, ele não tinha trazido aquele benefício para ele. Ele botava em Deus a glória. Não é eu, não é eu. Na presença de Faraó, ele foi humilde. José interpreta os sonhos de Faraó. Olha só, Faraó com 2 tipos de sonho. Pastor, qual era o sonho de Faraó? 41:16 diz que Faraó teve 2 sonhos simultaneamente. 41:16 fala: respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse 17: Faraó a José: eis que o meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista e pastavam no prado. Aqui, que mais? No versículo 19: e eis que outras 7 vacas subiam, estas muito feias à vista, magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra dos... E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Sem lógica, né? Vacas gordas, tudo bem. Agora, subir do rio, vacas gordas e depois vacas magras. Pastor, o rio Nilo é considerado o que para o Egito? Um Deus, se lembra? Nós vamos falar no próximo culto sobre uma oração de uma princesa. O rio Nilo é considerado um Deus. E Faraó estava diante do Deus Nilo. E ele via que do rio vinha 7 vacas gordas, no sonho dele.
Tá, até aí tudo bem, porque o rio Nilo, ele abastecia todos os campos ali, tudo. Quando dava cheia, o rio Nilo é que nem o rio Amazonas. Quando dá cheia, ele inunda as terras, as planícies. Quando dá planície, entendeu? Então, até aí tudo bem. O rio que dá o verde, que dá as vacas gordas, beleza. Mas do mesmo rio, subia vacas magras e comia as vacas gordas. Isso é uma coisa fora de lógica. A vaca não come vaca. E a magra comia a gorda. E a vaca sair do rio, coisa fora de lógica. Pois é, Deus usa as coisas loucas para confundir as... Glória a Deus, aleluia. Mas há um grande significado, pastor. Qual é o significado? Quando o povo de Israel, nós vamos falar nos sábados mais para frente, quando o povo de Israel chegou lá no Monte Sinai, que Moisés subiu o Monte Sinai e ficou 40 dias lá recebendo a lei, o que o povo de Israel, juntamente com a mistura de egípcios, eles construíram lá embaixo para adorar? Um bezerro, um gado. O Deus do Egito, um dos deuses do Egito é o Deus Apis, é um Deus que é a imagem, é um gado. Deus. Entendeu? Pastor, mas um faraó se acordou e voltou a dormir, e diz a Bíblia aqui, ó, botei os dois aqui, ó. Diz a Bíblia aqui, ele sonhou, olha só, versículo 22, eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve quem me interpretasse. Ele viu 7 espigas, no próximo sonho, ele viu 7 espigas. E aí essas 7 espigas cheias, gordas, bonitas. Depois ele viu mais 7 espigas, e as 7 espigas feias devoravam as 7 espigas bonitas. Pastor, espiga é plantação, poder aquisitivo, comércio. O Egito dependia da roça, do sustento, do trigo. E aí, 7 espigas gordas, 7 espigas magras devoravam. Pastor, e agora? José interpreta os sonhos de Faraó. O rei contou o sonho, José interpretou o sonho, afirmando que os 2 sonhos resumiam em um só. Tinha o mesmo significado. Pois dentro de pouco tempo o Egito passaria por uma grande escassez. José interpretou, usado pelo Espírito Santo. José, um escravo, esquecido, vendido pelos seus próprios irmãos, entendeu? Caluniado pela mulher do Potifar, que era governador. Agora está lá diante de Faraó, quem sabe o próprio Potifar e a mulherzinha, né, que tinha acusado, lá observando José dando de dedo no Faraó. Esses sonhos são simultâneos. Vai vir uma grande escassez na terra do Egito. Pastor, a terra do Egito é uma potência, seria os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos, o Egito, ele abastecia todas as terras da região ali, tudo era ali. Agora, vai vir uma grande escassez, Faraó, grande escassez de alimentos. Para evitar essa crise, olha José falando, era necessário que o rei se provesse de mantimentos. Mas pastor, um rei idólatra, irmã Rosângela, que só confia em feiticeiros, vai conseguir administrar? Não, a Bíblia fala bem assim, feliz a nação cujo... Não entendi, peraí, feliz a nação cujo... Pois é, e Faraó, o Egito era uma nação feliz? Não. Porque o Deus do Egito era a feitiçaria. Entendeu? A Bíblia diz que o rei ficou estupefado por tanta inteligência e visão administrativa.
Você pode ver, desde quando José chegou no Egito, ele ficou lá no mercado de escravo. O Potifar olhou, botou os olhos, levou para casa, tudo que ele botava a mão prosperava. Irmão, tu pode ser pobre, tu pode ser qualquer coisa, mas tudo que tu põe a mão, tu prospera se você tem Deus na tua vida. Glória a Deus. Não interessa que profissão, se você é formado ou se você tem primeira, segunda série, se você tem Deus na tua vida, tu botou a mão, é prosperidade. Sim, Senhor. É abundância. Pode ter certeza. José, o rei ficou abismado quando olhou para José, o José falando, José um escravo. José ainda com roupa de presidiário, irmão Marcelo. Ali diante do rei, administrando o Egito, dando conselho para o faraó. Rei, o senhor tem que fazer o seguinte, o senhor tem que escolher um homem para que coloque diante dessa nação. Primeiro, rei, você tem que estocar alimento, você tem que administrar, você tem que parar de esbanjar, você tem que parar de gastar, você tem que parar de ostentar, você tem que deixar de ser orgulhoso. Vai vir crise e você não está preparado para passar essa crise. Eu creio que foi bem assim que José colocou. Eu creio que foi bem assim. José achou graça diante de Faraó. Atos capítulo 7, versículo 10 diz que José achou graça diante de Faraó. E essa graça tinha a operação de Deus na vida dele. Agora, como nós vimos, José, eu acho interessante algo aqui, meus irmãos. O José governa o Egito. Quando nós vimos José sendo levado à presença de Faraó, José interpreta os sonhos de Faraó. Então nós vimos que a interpretação dos dois sonhos foi através do Espírito Santo. Olha o que Faraó fala para toda aquela bruxaiada que tinha ali, ó, aquela montoeira de feitiçaria que tinha ali, aqueles pais de santo, aqueles feiticeiros, aqueles adivinhos, todos eles, até o copeiro, quem sabe até o Potifar com a esposa que caluniou o próprio José, botou ele na prisão. Agora, olha o que o Faraó falou, capítulo 41, versículo 31, abre lá para nós. O que o Faraó falou diante daquela reunião da cúpula ali do palácio? O que o Faraó falou? Disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Irmão, você já imaginou? Vamos trazer para os nossos dias agora, irmão dele. Vamos trazer agora para os nossos dias. Imagina agora você, uma pessoa que foi desprezada, uma pessoa que foi caluniada, está lá na prisão, você é um escravo, você não é nada, agora você ser chamado pelo presidente da república, que é a autoridade máxima da nação, e você começa a esclarecer causas difíceis que só Deus consegue esclarecer através da tua vida. Aí a própria autoridade fala diante do Senado, diante dos deputados, dizendo bem assim: acharia um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Quem era Faraó? Faraó era um deus no Egito. Para Faraó reconhecer que existe um Deus maior que o dele, tem que ser coisa sobrenatural. Você já imaginou isso? O Faraó, o Deus Ra, que é considerado Faraó, ele falou com a própria boca dele diante de todo aquele senado ali, ele disse: acharia? Ei, acharia você conseguia achar? Você conseguia achar? Quem sabe ele foi de dentro de todos os feiticeiros. Ei, você dizer, ei, senador, ei, governador, você acharia? Não, pois é. Não tem, no Egito não existe isso. Só hebreu. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. No Egito não tem quem fala com sabedoria. Lá fora no mundo não tem quem fala com sabedoria. Lá fora no mundo não tem quem tem discernimento.
Lá fora no mundo não tem quem tem paciência, quem tem amor, quem tem longanimidade, quem tem virtude, quem tem frutos. Lá fora no mundo não tem quem tem unção. Lá fora no mundo não tem. Aonde tem, pastor? Tem sim, na casa do Senhor. E aí o mundo vai dizer bem assim, ó, acharia alguém na qual haja o Espírito de Deus? Não, não acharia. Aí o que Faraó fez? Faraó, diante de todos os seus súditos ali, de todos os seus governadores, de toda aquela catrefada de feiticeiros, e ele falou o que, pastor? Ele nomeou José governador do Egito. Ei, sabe qual é a altura que José ficou agora? Olha só, José do Egito, com a incumbência de administrar o armazenamento e a distribuição de alimentos. Então, tipo assim, ele ficou como o chefe da Casa Civil. Ou o diretor da Casa do Tesouro. Como é que fala lá no Brasil? José assumiu imediatamente o encargo, irmãos, na hora. O rei falou ali, José estava ali como um prisioneiro. Deus, Ele faz as coisas de uma forma que a gente não entende. As abundâncias, colheitas foram devidamente armazenadas a ponto de não ser possível numerar o estoque de trigo ajuntado. Quem administrou foi José, capítulo 41, versículo 46 a 49. José primeiro, nos primeiros 7 anos de abundância, José construiu celeiros, José estocou, José guardou, José construiu, guardou. Por quê? Porque ele sabia que iria vir tempos de crise. Sabe por que muitas das vezes a gente não vai para frente? Porque a gente não sabe guardar. Primeiro, a gente rouba do que é de Deus e a gente estoura o que Deus deu para nós administrar. Entendeu? Pastor, como é que nós vamos fazer? Faça que nem José. Estoque, porque vai vir crise. Guarde, porque vai vir crise. Não dê um passo maior que a perna, porque vai vir crise. A Bíblia diz que dias piores virão. Não estamos andando para as bonanças, nós estamos andando para a dificuldade. As coisas tendem a piorar. Pastor, mas se... Pois é, se você se conformar com esse mundo, as coisas vão ficar de boa para você. Você vai receber o sinal da marca da besta. Você vai andar como o diabo quer. Mas se você ser fiel a Deus, pode ter certeza. Você vai estar andando contra esse sistema. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. José estocou. E a Bíblia diz que José governa o Egito. José governa. E a escalada de José até o palácio não foi fácil não, viu? Quando José chegou lá no palácio, José, olha aqui, meus irmãos, aonde José estava no mapa. Sabe por quê? Essa parte aqui é verde, porque aqui é o delta do Egito. Aqui tem várias correntes. E o rio Nilo não desce, o rio Nilo escoa no mar. Ele é daqui para lá. Quando dá cheias, o rio transborda. O rio transborda e ele inunda todos os campos de planícies. Quando é época da seca, o rio desce, mas a terra fica adubada. Nós temos aqui uma pessoa que entende de pecuária. A terra fica adubada. Pastor, aí nós entendemos aquele versículo quando a Bíblia diz bem assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Sabe por quê? Porque o povo, quando era época de cheias, quando era época de inundação, ficava um tantinho de água assim em cima da terra, eles saíam semear. Eles semeavam, e aquela água ia andando. Então, peraí, o irmão daí semeou lá, mas eu vou colher a semente dele aqui. Mas alguém semeou mais para cima, que o irmão daí vai colher. Então, sobre muitos dias, tu vai colher. Entendeu?
Aí que entra aquele contexto, lança teu pão sobre as águas, com a época de cheia, eles jogavam os trigos, eles jogavam a semente em cima da água, e a água se encarregava de espalhar, a água se encarregava de levar pelos campos, quando baixava, os campos brotavam, estavam fertilizados, estava cheio de adubo, e já cheio de semente também. Quando nós vimos aqui é o Egito, para onde José veio daqui. Os irmãos venderam ele daqui. A caravana dos ismaelitas veio e trouxe José para o Egito. Tá? Jacó envia seus filhos ao Egito agora, pastor. José é o governador. Depois de 20 anos, há 7 anos de vacas gordas, agora veio 7 anos de vacas magras. Agora veio o ano da crise. Começou crise no Egito, deu crise no Egito, mas o Egito tinha celeiros cheios. Por que Faraó conseguiu comprar todas as terras do Egito? Porque enquanto o povo tinha dinheiro no banco, irmã Ellen, o povo ia lá e comprava trigo, ia para casa. Mas pastor, se está crise, não tem como plantar. Então se não tem como plantar, não tem como fazer giro de dinheiro. Então o povo foi gastando o que tinha, acabou o dinheiro do banco, começaram a vender caro, se fosse nos dias de hoje. Vamos vender, nós temos quantos carros? Temos 4 carros, vamos vender 2. Aí dá para comprar comida aí por uns 2 meses, 3 meses. Vamos vender mais 2, vamos vender as vacas, vamos vender os bois, vamos vender. Nós temos um terreno lá, vamos vender. E vão vendendo. Foram vendendo. Pastor, aconteceu assim com o povo do Egito e com o povo que morava ao redor do Egito também, porque tudo dependia praticamente do Egito. O que aconteceu? Olha só, capítulo 42 e 1, alguém pode ler para nós? Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Olha só, interessante, vamos interpretar esse versículo aí, ó, 41 e 1, 42 e 1. Vendo então Jacó habitava aqui, Canaã, vendo Jacó que tinha mantimento no Egito. Por que tinha mantimento no Egito? Não sabia Jacó que quem tinha administrado, quem era o administrador do Egito era o seu filho. Mas ele tinha como morto. Os irmãos dele falaram que tinha morrido, né? Mas, vendo Jacó que tinha mantimento no Egito, quem sabe quantos anos aqui, né? Os irmãos de José ficavam fazendo na terra, tentando plantar e não vinha, era seca, era aquilo, não vinha. E Jacó olhava: por que vocês querem plantar se não está dando nada? Porque e Jacó observava todo mundo, quem sabe, todo mundo daqui, os vizinhos, vamos supor, né? Os vizinhos desciam para o Egito e voltavam com seus jumentinhos cheios de trigo, E Jacó nada dos irmãos queriam ir para o Egito. Por que será que os irmãos não queriam ir para o Egito? Por que será que os irmãos não queriam ir para o Egito? Hã? O que diz a Bíblia ali? O que diz a Bíblia? Lê de novo esse versículo. Aí nós vamos saber o porquê que os irmãos não queriam descer para o Egito. O que diz lá? Pode ler bem alto. Isso. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Olha essa pergunta aí, irmã Sônia. Jacó perguntando para os seus filhos. Jacó observando que tinha abundância ainda no Egito, mesmo em 7 anos de crise, Jacó observava que tinha abundância. Jacó faz uma pergunta para os irmãos, para os filhos ali: por que vocês? Por quê? Por que estáis olhando uns para os outros? Imagina, né? Quem tem culpa no cartório, irmão Giovanni? Consciência trabalha, não trabalha? Né? Rapaz, tem comida no Egito. E agora? Vamos ou não vamos? Por que não queriam ir? Rapaz, porque nós vendemos nosso irmão para o Egito. Nós vendemos nosso irmão para o Egito. Vai que o infeliz esteja vivo lá.
Não, mas nós vendemos ele como escravo. Ele deveria ter chegado no Egito e como escravo ele deveria ter ido trabalhar lá nas pirâmides. E quem trabalhou na pirâmide durava 3 anos. A escravidão era muito severa. Não aguentava muito tempo, mas já faz 20, quase 20 anos. A gente sabia que Deus era na vida dele. Irmão, mano. Tem pessoas que fazem mal para você, mas ele sabe que Deus é contigo. Então, a pessoa que Deus é com ele, meu irmão, ele fica com o pé atrás. Será que eu matei mesmo? Porque o próprio Satanás pensou que tinha matado Jesus, mas quando ele estava lá na festa, lá no papiquinho, lá no inferno, conseguimos matar Jesus, daqui a pouco aparece o Senhor dos Exércitos, né? Ei, Satanás, vem cá, me dá a chave da tua casa aqui. Dá a chave da morte também aqui. Viu, Satanás? Tu não manda mais nada. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é me dar todo o poder no céu e na terra. Então quem manda aqui sou eu. Satanás não manda mais nada. Pode vir o capeta se levantar contra o crente. Ele tenta Deus, ele repreende, ele expulsa, porque o capeta não tem força contra o nosso Deus. Ele Aleluia, é Senhor. Santo, santo é o seu nome, Glória a Pai. Deus. Santo é teu nome. Por que estáis olhando para os outros? Jacó pergunta para os seus filhos: por que não vão? Olha só, o versículo 2, disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai trigo, para que vivamos e não moramos. Entendeu? Jacó mandou os filhos, e aí, versículo 3, lá vai os 10 irmãos para o Egito. Eita, maravilha, lá vai aquela caravana para o Egito. Caravana desce para o Egito. Seus jumentinhos, né? Por quê? Porque uma viagem daqui para o Egito durava semanas. Quem sabe até um mês. Era a pé, não é de carro. Eu saí daqui, cruzei aqui, vim por aqui, até aqui, de carro. Mas daqui até aqui, não, até aqui. Daqui até aqui, eu saí 2 horas da tarde, de carro, e cheguei aqui 3 horas da manhã. Então 12 horas. 12 horas. Pastor, mas eles podiam ter passado, eles passaram por aqui sim. Só que aqui tem cadeias de montanhas, não é linha reta não. Entendeu? Aqui tem cadeias de montanhas, então eles tiveram que fazer. Deserto é montanhas, deserto não é retinho não. Então não deve ter demorado poucos dias. E a caravana não foi só os 10 irmãos, foram servos também. Foi uma caravana grande. Quando a Bíblia diz que Jacó chegou no Egito, só da casa dele chegou 70. Entendeu? Incluindo os servos, filhas, noras. Eram em 10, 12 irmãos, mas a família era grande. Lá vai eles. Já vai os irmãos de José se apresentando diante de José. Agora José é um governador. Irmãos, olha só. José é um governador. Agora lá vem os 10 irmãos. Todos eles, né? Hebreu. Dava de ver de longe que era hebreu. Porque José, ele se vestia como egípcio. Usava a túnica do egípcio, usava tudo do Egito. José era o governador do Egito. Tinha que se comportar como um egípcio. E falava egípcio também. Quem sabe, 20 anos, né? Tem gente aqui que está 10 anos na Austrália e não consegue falar o inglês. Entendeu? Eu estou 4 anos, já tiro de letra. Olha aqui, ó, pedi para cortar, não tão curto. A mulher acabou com o meu cabelo. Entendeu? Então ela consegue. Eu acho que ela não sabe inglês, porque ela não me entendeu. Entendeu? José entendia o egípcio. Ele entendia o dialeto egípcio. Quando chegou os hebreus lá diante de José, diante do governador, começa o converseiro. José já identifica de longe que eram seus irmãos. Mas os seus irmãos não conseguem identificar José. Os irmãos de José não identificaram José. E chegaram diante de José. Chegaram diante de José, o reencontro de José com seus irmãos, tendo ouvido que Faraó estava vendendo trigo. Olha só, todo o povo, Jacó mandou seus filhos a fim de comprar mantimento. Já tinha um outro irmão de José, o mais novo, chamado Benjamim.
esse Jacó não deixou ir na primeira viagem. Por quê? Porque Jacó não era bobo, né? Já acabaram com um filho, vão agora acabar com o outro. E sabe, o preferido do pai sempre é alvo do inimigo. Sabe como é que Deus te considera, meu irmão? Como a menina dos olhos do Senhor. Tu pode dizer que você é alvo do inimigo. Se tem alguém que quer tentar destruir a tua vida, quer acabar com a tua vida, está lá em João 10:10. Ele não vem senão roubar, matar e destruir. É Satanás. Porque você é preferido do Pai. Lá está José, no trono, e lá vem os irmãos de José. Oh, excelentíssimo, não sei como é que era o ritual lá. Oh, meu senhor, e José já reconhece, bando de falso. Agora vocês não me vendem, não. Mas José se comportou como governador. José era um egípcio ali agora. O que vocês vieram fazer? Diz a Bíblia que os irmãos de José foram confrontados, capítulo 43, versículo 11. Olha só, os irmãos de José foram confrontados por Jacó, por José. José falou: o que vocês estão fazendo aqui, seus hebreus? José estava testando eles. Vocês vieram espiar a terra, né? Vocês vieram ver como é que estava a terra aqui, né? Vocês sabem que aqui está com fartura, então vocês vieram, tipo assim, vocês vieram roubar, né? Vocês vieram roubar. José não quis dizer: eu conheço aquilo que vocês fazem. Vocês vieram para cá enganar, né? Aí lá os irmãos de José: não, nós estamos passando por dificuldade. O nosso pai mandou nós. Como é que é o nome do seu pai? O nosso pai se chama Israel. Como é que é a família de vocês? Olha só, olha as conversas. Olha as conversas, aqui no capítulo 43, versículo 11. Diz os irmãos de José que começaram a falar: somos de uma família de 12 irmãos, porém um não existe mais. Eles estavam diante daquele ali, né? Não existe mais, e o nosso pai está velho, e nós precisamos levar comida, e agora viemos para cá somente para comprar mantimento, porque o nosso pai mandou. Mas nós temos, e vocês têm mais um irmão? Temos mais um irmão, mas o nosso pai não quis deixar nós trazer, porque uma vez o nosso pai mandou um irmão nosso levar mantimento para nós, e aí não existe mais. Por que eles não contaram que nós acabamos vendendo o nosso irmão? Acabamos vendendo para ser escravo do Egito? Não falaram isso. Mas José foi apertando. Vocês vieram espiar a terra. Vocês vieram fazer baderna. Vocês não são pessoas de confiança. Não dá para confiar em você. Como é que eu vou saber que vocês têm mais um irmão lá? Como é que eu vou saber que o pai de vocês é velho? Não, vocês vão ficar presos aqui. E José deixou eles presos 3 dias. 3 dias deixou presos. Né? Interessante que quando José deixa os irmãos presos 3 dias, José pensou assim: não, mas meu pai está velho. Se eu não mandar os irmãos de volta, meu pai vai morrer de fome. E a viagem é longa. Não, então tá bom. Então, vai ficar um aqui, porque vocês vão ter que voltar. Porque se vocês estão mentindo, um vai ficar aqui preso. Então um ficou preso. E aí encheram os sacos de mantimento, tudo, carregaram o jumento e vão para levar mantimento para seus pais. E chegou em casa, meus irmãos, olha só, chegaram em casa, o pai, o governador, meu Deus do céu, ele é uma pessoa querida, porque fez tudo lá certinho, lá, meu Deus do céu, ele tentou desconfiar de nós, né? Mas, beleza. Chegaram em casa, quando foram abrir o saco, o que tinha dentro do saco? Dinheiro. Pai, tá todo dinheiro aqui que nós era para ter pago isso aqui. Filho, vocês esqueceram de pagar? Tipo assim, vocês deram golpe no próprio faraó, filho? Olha que José sempre falava alguma coisa de vocês. Se lembra que a Bíblia diz que José trazia uma má fama dos seus irmãos? Pois é. E aí? Entendeu? E aí? Não, pai, não. Então tá bom. Pega o dinheiro desse que vocês trouxeram de volta.
Foi estratégia de José, deixar dentro do saco. E leva mais esse dinheiro. E leva o que, pai? Leva presentes também. E vai, e quando terminou aquele trigo, quando terminou, porque lá eles compravam comida, compravam trigo para dar meses. E terminou aquela compra, lá vai a família de José, de Jacó de novo, tudo para o Egito, para comprar mantimento. E já chegaram se explicando. Já chegaram, oh meu Senhor, olha aqui, esse dinheiro veio enganado, não roubamos, veio enganado, esse dinheiro apareceu no saco, não foi nós que pegamos. E José só observava. Só observava. Quem sabe José se olhava quando ele dizia assim, não me jogue na cova, não, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de mal para você, não me jogue. E agora José vê os seus irmãos se explicando, nós não fizemos nada errado. E o que eu fiz de errado? Isso aqui não foi nada, isso aqui não foi. Entendeu? José observava eles pensavam que José era um egípcio. E aí, para falar com os hebreus, José usou a estratégia de usar um intérprete, entendeu? Alguém que falava o dialeto hebreu, e aí, fala para eles que pá. E aí falava em hebreu para eles. E aí eles falavam em hebreu para o intérprete de José, e falava, José entendia o que eles estavam falando. Mas só para eles não saber que era José. E o interessante era que, quando José estava ali, tratando eles um pouquinho mais severo, eles falavam bem assim na língua hebraica, né? Isso deve ser castigo, pelo que nós fizemos pelo nosso irmão. Gente, isso deve ser castigo. E José ali do ladinho ouvindo. José ali do ladinho ouvindo, os irmãos de José se conversando entre eles na língua que José conhecia. José era hebreu. José só estava usando o intérprete ali para não dizer assim para eles, eu sou José e pronto. Não. O que aconteceu? Agora mesmo, volte. Só que nessa primeira viagem de volta, o próprio José falou, eu quero que, para vocês provar que vocês estão falando a verdade, que o pai de vocês está vivo, que José não sabia se o pai estava vivo ou não. José não sabia se o irmão eles não tinham matado ou não, já tinham vendido como escravo para outra caravana. Então o que José fez? Vai ficar alguém aqui. E vocês vão ter que ir ao seu pai e voltar com o seu irmão mais novo. Foram ao pai. E o pai agora, pai, você precisa liberar o Benjamim para ir lá, o governador quer o Benjamim, porque ele não acredita em nós, pai. Quem sabe Jacó falava bem assim, eu também não acredito em vocês. Entendeu? Eu não acredito que foi uma fera que matou o meu filho, não acredito, meu filho sempre fazia esse trajeto para levar comida para vocês. A diferença era que sempre vocês tinham inveja do meu filho. Vocês não podiam olhar para ele e ver uma capa da vida deles que você queria arrancar a capa. Você não podia olhar para ele e ver ele liderando que vocês queriam derrubar. Você não pode olhar para alguém que Deus está exaltando que você quer puxar o tapete. Não dá para acreditar. Se Faraó não acredita, muito menos eu. Não vou deixar o Benjamim, mas pai, Judá falou bem assim. Rúben falou bem assim. Pai, se eu não voltar com Benjamim, pode matar meus 2 filhos. Olha só. Jacó liberou. Leva então. Leva, mas se vocês não trazer Benjamim vivo, vocês vão estar me levando à sepultura com amargura. E lá vai Benjamim, e lá vem Benjamim junto com os irmãos, até a presença de Faraó. Quando o José vê o Benjamim chegando, José vira, vai para fora da sala, começa a chorar. Por quê? Ele viu que os irmãos tinham mudado. Estavam falando a verdade. E ele sabia também que o pai estava vivo ainda. Ainda havia uma esperança de José ver o Jacó vivo. O que ele fez? Preparou uma mesa, preparou um banquete tudo. Agora todos eles vão comer no banquete do Faraó, do José. Vamos comer. José preparou o banquete todinho e falou bem assim, olha, faz na sequência. Essa é a sequência. Qual é a sequência? A sequência por ordem de nascença. Até o último. E no último você coloca mais porções. O Benjamim recebeu mais porções. E lá todo mundo sentado. Imagina comendo lá no palácio, né?
na casa do governador. Aí já tinha gente se achando, né? Nós somos os favorecidos, né? Como é que você falou mesmo? Nós somos os preferidinhos, os preferidos. Nós somos, imagina, pô, né? Vamos lá então, vamos comer, tá, já estava até fazendo brincadeirinha com o governador, né? Já estava até se passando, né? Já estava até com excesso de confiança, contando até piadinha. Ei, talvez, quem sabe? Daqui a pouco se levantaram, pegaram de novo os sacos de mantimento e foram embora. José falou bem assim para um criado: ó, coloca a minha taça no saco do menor. Foram embora. Saíram todo contente, aí já saíram se achando. Nossa, que governador legal, né? Rapaz, eu me simpatizei, sabe? Cara, é gente boa, gente boa. Rapaz, gente boa, rapaz, pois é, cara, gente boa. Comigo não é para qualquer um que eles fazem banquete, não. Mas nós, de certo, eles viram, nós somos os caras, né? Somos os caras. Né, irmão Germano? Nós somos os caras. Às vezes você come na casa de alguém ali e já sai se achando. Ei, cuidado. Tem um testezinho da taça aí, tem só que cuidado. Daqui a pouco vê uns caras de soldados egípcios e aí parou. O que está acontecendo? Vocês foram tratados bem? Está tudo na Bíblia aqui, irmão. Capítulo 44. Vocês foram tratados bem na casa do meu Senhor? Fomos tratados muito bem na casa do governo nosso, muito bem. Rapaz, gente boa, que eu já olhar. Só que tem um problema. Vocês agiram de má fé na casa do meu Senhor. Como, meu Senhor? Sim, sumiu a taça do governador. Sumiu o copo. O copo de ouro. Sumiu. Se fosse nos dias de hoje, sumiu a garrafa de Coca-Cola, pastor Davi. Sumiu. E aí, como é que era? Quem foi que roubou? Bom, é melhor vocês, como diz os investigadores da justiça, eu posso fazer do lado do jeito bom e do jeito ruim. Qual que vocês querem? Não. E aí sabe, né? Quem tem culpa no cartório já se atropela no falar. Não, peraí, não. Ninguém pegou. Peraí, então, vamos fazer o seguinte. Né? Como os irmãos gostavam de um ferrar com o outro, de um puxar o tapete do outro, fizeram isso com o menor, já um foi falando assim: olha, no saco que tiver a taça, esse vai servir de escravo no Egito. Gostava de vender irmãos, né? Já estava no sangue vender irmão. Já estava no sangue botar irmão na prisão, botar irmão na caravana de mercadores, de escravos. Então não custava nada botar mais um. Só que eles não sabiam que quando eles abriram o saco, estava no menor. Ai. Estava no saco de Benjamim. Meu Deus, pronto, acabou com a viagem. Sabe quando acontece alguma coisa na viagem e aí acaba em cana, vamos voltar tudo, voltaram tudo. Aquela jumentada, tudo, aquela caravana, volta tudo lá. E sabe que ele já vinha se explicando, já vinha pedindo misericórdia. Meu Deus do céu, o nosso pai vai morrer se o Benjamim não chegar. E agora foi falar, pois é, seu boca aberta, tu não devia ter falado. Tem gente que sofre porque fala demais, irmão. Fecha um pouco a tua boca. Controla a tua língua, lê o livro de Tiago um pouco, porque muitas das vezes o teu casamento sofre porque tu não segura a tua língua, a tua casa sofre porque não segura a tua língua, lá no frigorífico tu sofre porque tu não segura a tua língua. Ei, Benjamim estava indo como escravo porque alguém deu com a língua nos dentes, alguém falou demais, deveria ter ficado quieto. Não, no saco que tiver, esse vai ficar de escravo. Pronto, colocou um pequeno, mas era uma estratégia de José. Lá vai todo mundo lá, chegar lá, se explicar. Meu Deus, o nosso pai vai morrer. E vai José só observando. Os meus irmãos estão mudados. Agora eles se importam com o seu irmão. Agora eles estão até querendo ficar no lugar do irmão. Antes não tinham sensibilidade, irmã Cíntia. Antes eles jogaram José na cova, irmão Paulo. O José gritando: o que eu fiz para vocês? Eu trouxe alimento, eu trouxe pão para vocês se alimentar. Vocês arrancaram minha capa, me jogaram nessa cova sem saber se tinha água, sem saber se tinha serpente. Ficaram ali alguns dias apacentando as ovelhas e eu ali dentro da cova sozinho. O que eu fiz? E agora José observando os irmãos ali se interpretando, ali se justificando. Agora ele se preocupa com o irmão. Meus irmãos estão mudados. Eu acho que o tempo ensinou os meus irmãos. Aí José não aguentou, porque eles pensavam
que José não entendia a língua deles. Tudo que José falava com o intérprete, mas entre eles ficavam ali comentando, irmã Karina, isso ali deve ser uma punição, Deus deve estar pesando a mão, o que nós fizemos com José, o sofrimento que nós fizemos José passar, a angústia que nós fizemos, as lágrimas daquele irmão José que nós fizemos, e agora? E José ali não aguentou mais. José não aguentou mais, José sai todos os egípcios para fora, sai, todo, intérprete, sai também tu. Sai, todos os egípcios, sai. José botou todo mundo para fora. Só deixou os irmãos. E agora? Agora José se revela para os seus irmãos. Como é que José fez? Quem sabe a primeira coisa que José fez foi tirar aquela touca do Egito. Quem sabe José tirou a sandália do Egito, tirou aquela asa. Aí os irmãos, quem sabe, olharam, olha o que o governador está fazendo. O governador está chorando. O governador está chorando. Daqui a pouco José abre os braços e fala bem assim, meus irmãos. Meus irmãos. Parecido com o nosso irmão José. Meus irmãos. Quem sabe na primeira, meus irmãos, eles acharam que era brincadeira. Mas quem sabe na segunda, meus irmãos, quem sabe eles observaram as lágrimas de José caindo, irmã Bruna. Quem sabe eles olharam o governador chorando. Meus irmãos, por muito eu esperei por esse dia. É José, seu José. Pensa o que passou na cabeça daqueles irmãos naquela hora. Um filme cinematográfico foi lá atrás, lá, quando eles estavam aqui, não, antes, quando eles estavam dentro da casa, quando eles viram, irmão Giovanni, o pai dar uma capa para o seu irmão, e eles dizem, nós vamos matar, eu não gosto dele, nós vamos destruir a vida dele, ele teve sonhos, mas não vai dar certo esse sonho, nós não vamos. Quando nós vimos ele vindo trazer alimento, que nós falamos, lá vem o sonhador, vamos matar o sonhador, e agora ele está de braços abertos aqui, com um monte de armazenamento de alimento para eles ali. Sabe por quê, meus irmãos? Quem nasceu e quem tem Deus na vida, mesmo estando sendo jogado na cova, nunca vai deixar de alimentar. Glória a Deus, aleluia. Ali está a prova que a Bíblia diz, ame seus inimigos. José, ele deu pão para os irmãos jogaram ele na cova. José foi para o Egito, se tornou governador, continuou dando pão para os irmãos. Glória a Deus. Para nós encerrar. A estratégia de José com seus irmãos, nós vimos que o teste da verdade, está lá no 42:11, a segurança para com o seu irmão Benjamim, ele queria saber se o irmão estava vivo ou não, por isso ele pediu para trazer o seu irmão. Primeiro, nós vimos que José, ele lá no Egito, olha aqui, Israel, muda-se para o Egito, sabe o que José falou agora? Corem, porque estamos lutando contra o tempo. Corem, porque eu preciso ter ainda a oportunidade de ver o meu pai vivo. Vão lá buscar o seu pai. Tragam e venham morar para o Egito comigo. Agora, para encerrar. Irmãos, imagina agora os irmãos voltando, né? Pensa na viagem. Aquelas jumentas. Pensa naquelas jumentas, elas nunca correram tanto, aqueles camelos nunca correram tanto, eles nunca gastaram tanto. Eu acho que eles não pararam no banheiro do Lulu, irmão, não pararam no banheiro em Camila. Por quê? Porque eles tinham que chegar em casa. Chegaram em casa, já, pai, nós temos uma notícia boa, o que está acontecendo? Pai, sabe o governador do Egito? Sim. Pai, é José. Não, se é José, como? É José, pai, depois eu explico. Nem vou entrar em detalhe. Mas como vocês não falaram que uma fera matou? De quem? Tipo assim, vamos fazer um entre parênteses. De quem era aquele sangue? E a túnica rasgada? Papai, nem vou entrar em detalhe, papai. O governador mandou ir rápido, pegar as mochilas de roupa, não precisa nem comprar roupa, que na Austrália tem. Vamos. E lá vai de novo o jumento.
chegaram lá diante do faraó, diante de José. Pensa num abraço gostoso que o filho, depois de 20 anos, por causa dos seus irmãos, estava afastado do pai. Ei, irmãos, tem pessoas que estão afastadas do pai por causa da irmandade. Tem pessoas que hoje estão fora da casa do Senhor, não é por causa do pai, é por causa dos irmãos. Hã? Será que não é hora de nós ir correr atrás? Será que não é hora de nós ir buscar? Pastor, mas eu não consigo levar o José para lá, então vai buscar o pai. E traz até José. Sabe o que Deus nos manda lá em Mateus 25? Ele diz: ide por todo mundo. Se eles não vêm, vai e leva. A nossa missão hoje, irmã Rosângela, é levar o Pai para o mundo. É levar a mensagem de Deus, a mensagem que edifica, a mensagem que traz vida, irmã Cíntia. Ei, não dá para levar o José para lá, então vai lá buscar o pai, buscar o pai. Quando chegaram lá, oh, aquele abraço gostoso. Quanto tempo. Oh, meu filho, quem sabe naquele abraço, irmão daí, estava lá. Filho, como é que tu veio parar aqui, pai? Não vale nem a pena contar. Esqueceu, Deus já fez esquecer. Sabe por que Deus fez esquecer? Porque Deus deu 2 filhos para José. 2 filhos. Um se chama Efraim e outro Manassés. O Efraim, Deus me fez esquecer. E o Manassés, Deus me fez prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? José, o que ele fez? José, ele trouxe a família toda. Jacó, ele recebe de Faraó a melhor terra de Israel, a melhor terra do Egito, a terra de Ramsés, melhor terra. A família de Israel no Egito, entre mentes se levantou o novo rei de Israel. Depois José morreu, se levantou um outro faraó que não conhecia a história de José. José não estava ali para defender mais os seus irmãos, a sua família, os israelitas. A Bíblia diz no Êxodo capítulo 1, versículo 8, que se levantou outro rei do Egito que não conhecera a José, nem a história da família, nem nada. Então o que aconteceu? Começou a escravidão de Israel no Egito. E nós vamos, no próximo culto de ensino, falar do Israel no Egito e também depois do Egito em Israel. Se coloca de pé, nós estaremos adorando o nome do Senhor nesse momento. Irmã Karina se prepara para adorar. Eu quero convidar aqui irmã Emaele estará fazendo essa oração. Os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, para o andamento do trabalho do Senhor. Também o presbítero Modair estará fazendo a leitura dos contribuintes da Missão Bahia.